Existe muita especulação quanto à personalidade divina de Deus e qual seria a sua forma. Interessante notar é que, embora nós tenhamos a mania de colocar alguma forma em tudo, porque nós só podemos entender a vida através das formas e não imaginamos algo sem forma. E um dos mandamentos da Bíblia é: não farás para ti imagem de escultura, nem no que há no céu, nem no que há na terra, para com o objetivo de adorá-las, porque não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou Deus. E diante dessa proibição, fica muita especulação e o desejo do ser humano seria, então, reproduzir na exatidão a verdadeira forma de Deus. E uma das curiosidades humanas seria, então, como seria a face de Deus? Existem muitos corinhos que dizem assim: mostra-nos a sua face, mostra-nos a tua glória. Então, diante desse pensamento, eu quero me nortear na história de Moisés. Eu quero me nortear a partir da história de Moisés, quando ele tem um encontro com Deus e ele quer ver Deus. Ele tem essa curiosidade. Ao que Deus prontamente lhe responde que você pode contemplar, me ver pelas costas, mas não poderá ver o meu rosto. Moisés tem também essa curiosidade. Não bastava simplesmente aquela comunhão com Deus. Ele queria mais. Ele queria poder contemplar a Deus face a face e assim tirar a sua curiosidade, satisfazer o seu ego e, por fim, matar de vez a curiosidade em como seria Deus. De tanto andar com Deus e conversar com Deus e ter vários encontros com Deus, Moisés passou a ter uma característica. O seu rosto brilhava e as pessoas não podiam olhar o seu rosto. Ninguém podia olhar o seu rosto porque ele refletia a luz. Ele refletia alguma coisa. Então ele colocava um pano sobre o seu rosto para que todas as pessoas pudessem ter contato com ele. Muitas pessoas ficam pedindo para ver a face de Deus. E um dos mandamentos da Bíblia diz assim: como tu amarás a Deus se você não ama a teu irmão que tu estás vendo? Como amarás aquele que não pode ser visto? Então, o princípio de todas as coisas está nessa descoberta do homem de ver o divino no outro. Que heresia é essa, rapaz, você está falando? Então, essa heresia foi dita por Jesus Cristo, que disse assim: tive fome e não me deste de comer, estive nu e não me vestistes. E quando negastes de fazer o bem a qualquer dessas pequenas criaturas, negastes a mim. E quando fizeste um bem e mataste a fome daquela pessoa, e quando mataste a fome daquela pessoa, e quando aqueceste aquele infeliz, a mim o fizeste. Então o próprio Jesus Cristo se identifica com a humanidade, independente de qual religião seja. Os pequeninos: estive preso e não fostes me visitar.
Senhor, mas quando é que te vimos preso, com fome, faminto, nu, desnudo, desesperado, e não te socorremos? Porque se nós soubéssemos que aquelas pobres criaturas que estão ali aprisionadas na agonia fossem o Senhor, se nós tivéssemos essa ciência, em troca do nosso interesse para receber a tua gratidão, o teu favor, o teu merecimento, então prontamente dentro da minha falsidade eu iria socorrer e matar a fome, aquecê-las, libertá-las, defendê-las, porque eu saberia que era o Senhor e eu seria premiado no final com o benefício da tua graça, dos teus presentes espirituais, da tua libertação. Afinal, tu és Deus, mas eu não sabia que era o Senhor, então eu pisei, eu maltratei, eu contribuí para a miséria e a destruição de inúmeras pessoas, mas eu não sabia que era o Senhor, porque se eu soubesse que era o Senhor, eu não teria feito. Quando você faz alguma coisa por interesse, porque aquela pessoa é importante, e você não faz nada em relação àquele outro que não pode te retribuir com nada, sabe? Aquele ser que não pode retribuir você com nada. Jesus se compara a eles. E um dia, aquele dia que Moisés pediu para ver a face de Deus, de costas ele não reconheceria quem era. No dia que Deus criou Adão e soprou-lhes nas suas narinas, e ele fez alguém que fosse semelhante a ele. Havia outro ser, outra criatura que queria ser semelhante a Deus, e essa pessoa disse assim: eu subirei às mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. A semelhança do Altíssimo não é algo que se possa produzir, porque essa semelhança ao Altíssimo só pode ser adquirida por um presente do próprio Altíssimo, que faz gerar, emanar de si um ser semelhante a si. Não tem outro caminho para ser semelhante a Deus, a não ser que Deus dê essa característica dele próprio, aquele ser que emanou dele. Portanto, quando Moisés pediu para ver o rosto de Deus, e Deus negou. Por quê? Porque o rosto de Deus que Moisés iria contemplar seria o próprio rosto de Moisés. O que você está falando, pastor? O que você está falando, presbítero? O que você está falando, herege? Bem, estou dizendo que para cada um de nós existe uma representação de semelhança em Deus. E quando você olhar para Jesus, você verá a si mesmo. Está escrito que no Evangelho de João, que diz assim: e ninguém jamais viu a Deus, mas o seu unigênito, encarnando, revelou esse ser que é Deus. Jesus tinha a aparência de Deus? Possivelmente não. Mas ele refletia a imagem de Deus. Então, com essa observação, todos nós temos a nossa semelhança com Deus. Então, quando aquele povo não poderia contemplar o rosto de Moisés, sabe por quê? Porque ele não podia ver o rosto de Moisés. Aqui isso que está escrito na Bíblia. É porque quando eles chegavam perto para ver, eles tentavam ver, mas viam a si mesmos. E isso os aterrorizava. Em um tempo atrás, num carnaval, eu estava na Praça 7 e ali tinha um caixão.
No meio da Praça 7 tinha um caixão. E quando eu aproximei daquele vidro para ver quem estava morto ali, havia um espelho. E eu olhei e refleti o meu rosto naquele caixão. A única forma de você poder ver Deus é você enxergar Deus no seu semelhante. Existe uma ideia hindu, budista, brâmica, do brahmanismo, que considera cada ser humano uma emanação divina. E quando eles se curvam naquele gesto oriental de cumprimentar uns aos outros, está cumprimentando o Deus que está dentro do outro. Isso é significativo. Você quer ver Deus? Você quer ver a face de Deus? Quer mesmo? Ou você quer romantizar um aspecto espiritual profundo em que será inacessível, impraticável e ficar somente naquele desejo falso de querer contemplar o divino, quando o divino está diante dos nossos olhos e são todos aqueles nossos irmãos e de preferência os mais próximos? Isso é difícil, não é? Isso é difícil para mim, isso é difícil para você. Mas Moisés não poderia ver o rosto de Deus, porque se ele visse o rosto de Deus, ele ia ver uma tremenda semelhança. E é isso que eu quero dizer para você, e que você possa aprender que quando você contemplar uma pessoa, esta é a face de Deus.